Olá, começa agora mais um Horizonte Notícia Entrevista. No programa de hoje vamos discutir um assunto preocupante e que afeta muitas famílias no país. Segundo o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, crianças e adolescentes estão consumindo remédios tarjas pretas em excesso. Vamos discutir hoje os motivos para a prescrição desses medicamentos e as consequências disso numa conversa com a psicóloga Mirna Nascimento, especialista em terapia familiar sistêmica. Seja bem-vinda, Mirna. Obrigada, Fernanda. A gente que agradece. Mirna, por que tantas crianças e adolescentes hoje tomando remédios tarja preta? Então, é um assunto muito delicado e realmente está muito comum. O que a gente percebe hoje em dia é que com a vida moderna e a demanda de tantas tarefas das famílias, as crianças estão sendo chamadas também para poder responder às expectativas da vida, né? Então, utilizamos um termo que tenta explicar um pouco isso. As crianças estão sendo precocemente adulteradas. Está ocorrendo uma adulteração infantil, ou seja, estamos conduzindo as nossas crianças a pular a etapa rapidamente e se tornarem mini-adultos. Sim. Então, isso causa alguns sintomas, né, que dificultam mesmo as nossas crianças poderem ser crianças. Por exemplo? Ansiedade, né, quadros depressivos, estresse, a demanda grande de tarefas e de multitarefas, tanto escolares quanto atividades físicas, língua. Então, precisamos ter um cuidado para observar como que as nossas crianças estão desabrochando, para que elas possam responder de acordo com cada etapa da vida. Agora, o tarja preta já indica que é uma medicação que tem que ser usada com uma indicação muito restrita, né? Isso. Quais são os medicamentos que estão sendo mais indicados, prescritos para essas crianças e adolescentes? O que a gente percebe e observa são a Ritalina e o Rivotril, né? Medicamentos sérios e que têm a sua eficácia, mas quando bem orientado, quando bem conduzido a partir de uma avaliação, né? E a Ritalina é um medicamento utilizado para quadros de hiperatividade, déficit de atenção, o famoso TDAH. E o Rivotril é um medicamento muito utilizado para quadros de ansiedade, com dificuldades de dormir, ou seja, insônia. E o que esses remédios provocam nesses pacientes? Quando utilizados de forma inadequada, trazem alguns efeitos colaterais fisiológicos e até mesmo comportamentais não esperados para uma criança, né? Mina, você disse de alguns diagnósticos aí que são... né, para crianças, adolescentes, que realmente a indicação desses medicamentos é realmente necessária. Mas em que quadros eles estão sendo indicados desnecessariamente? Então, muitas vezes a criança ela chega no consultório com um quadro de ansiedade, de estresse, e o que nós vamos observar, então, por exemplo, uma das alternativas indicada por um neuropediatra, um pediatra com um olhar cuidadoso, é indicar uma avaliação com um terapeuta, com um neuropsicólogo, que possa realmente levantar o verdadeiro sintoma, os sinais que essa criança está apresentando. E aí o que a gente percebe? Que na família, no contexto familiar ou no contexto escolar, então a participação da escola, a participação da família é muito importante nesses casos. E o terapeuta pode ter um olhar crítico e deve ter um olhar crítico para que possa orientar esses pais. E aí a gente vai fazendo uma leitura de uma condução psicopedagógica e percebendo que há indícios na dinâmica, no ritmo da vida da criança, no desabrochar do desenvolvimento dela, que bem conduzidos pelo profissional e pela família e pela escola, a criança vai se organizando sem o uso da medicação. Mas lembrando, é muito importante ter uma avaliação adequada. Claro. Né? A gente não pode excluir a medicação.
como o excesso dessa medicação também nos mostra o seguinte: ela tem um efeito rápido que vai controlar o comportamento daquela criança. Então, se a criança é muito impulsiva, ou muito agitada, ansiógena, né? A gente tem que lembrar que a criança pequena, ela é uma esponja, ela responde ao meio que ela vive. Então, é o primeiro sinal. Os pais se perguntarem: o que está acontecendo com meu filho? Para que ele está tendo esse comportamento? Isso já faz os pais terem uma postura de reflexão. Não é de culpa, é de responsabilidade naquele lugar, no papel de pai e de mãe. Então, isso ajuda muito o médico e o profissional, a escola, o profissional da educação, o profissional das terapias, poderem caminhar com essa criança. Agora, a escola tem um papel também importante aí nisso tudo, de observar, de orientar e alertar os pais, mas às vezes acontece o contrário. Às vezes a gente tem relatos de pais que falam que há uma pressão da escola. Sim. Olha, o comportamento do seu filho está assim, assim, assado, procura um médico, acho que ele precisa de medicamento. Isso também é complicado, né? É muito delicado, né? É muito delicado porque as nossas escolas também, elas são colocadas para corresponder a um mercado que está aí, né? Então, a gente vê crianças muito pequenas sofrendo pressão para terem bons resultados, como se fossem bater metas, né? E aí, dentro de uma dinâmica escolar, o terapeuta tem que ter um olhar muito humano. Da mesma maneira que ele tem um olhar humano dentro do espaço escolar, ele precisa ter um olhar humano dentro da família, para que ele possa ser um conciliador e um bom orientador. Identificar o sintoma, identificar as causas e, junto com o médico, poder chegar a um melhor diagnóstico. Porque percebemos que o excesso da medicação ligada à contenção dos comportamentos que incomodam quem está ao redor, eles não necessariamente resolvem a causa. Eles são de um uso momentâneo. O Rivotril, por exemplo, é um medicamento que, à medida que ele vai sendo colocado no organismo, ele vai criando uma dependência, até para ele ter um bom resultado. Né, para ele continuar dando um bom resultado. Então, a medicação precisa ser acompanhada por um tempo determinado. E aí precisamos ter medidas propedêuticas, terapêuticas, familiares, escolares, e o trabalho com crianças que apresentam comportamentos ligados à necessidade ou à hipótese da necessidade de medicamentos como o Rivotril e a Ritalina, precisa ser multidisciplinar. Né? O que seria isso? Seria, primeira coisa, um olhar atento de um adulto Sim. que conhece aquela criança. Então, a gente imagina e espera que seja dos pais. O que é conhecer a sua criança? É entender como ela acorda, como ela passa o dia e como ela deita. E, enquanto adulto, eu brinco que é o grande sol, ou um anjo da guarda, né? O adulto tem o papel no desenvolvimento da criança de ir conduzindo essa criança e não de fazendo interferências no seu desenvolvimento. E aí, quando ele tem esse posicionamento de observador e ao mesmo tempo de condução e protetor, ele conhece a sua criança. O que seria a continuidade dessa equipe multidisciplinar? Uma conversa, uma interface entre a escola, que também é corresponsável, ao médico pediatra que acompanha essa criança, né? É a tríade principal. E aí, a partir disso, se houver uma real necessidade, indicar e sugerir uma real avaliação, para a gente não ter cuidado dos modismos que estão aí também. Claro. Né? As nossas crianças hoje não têm o mesmo espaço para desenvolver como nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Né?
Pela vida moderna, vivemos em apartamentos, a grande maioria, não tem espaço de quintal para a criança ter contato com a terra, com a natureza. Então, isso interfere muito no desenvolvimento da criança. Tá certo, Mirna. Para a gente encerrar, então, nossa entrevista, eu queria que você deixasse aí uma dica, uma orientação para os pais. A partir dessa observação dessa criança, né, em parceria aí com a escola, com o médico, etc., quando realmente procurar ajuda especializada para essa criança, para esse adolescente? Os pais primeiro precisam ser humanos com eles próprios, porque a culpa vem a cavalo, né? A culpa é uma emoção que paralisa muitos pais. Então, eles terem esse cuidado de saber até onde eles estão dando conta de ir. E um olhar atento ao seu filho mesmo, de observação. Tem coisas que não são coisas de criança. Então, se seu filho está apresentando algum sinal, algum sintoma que fica a sua intuição, a pulguinha atrás da orelha, procure ajuda, converse com o seu pediatra. Ótimo, muito obrigada, viu, pela presença e pelos esclarecimentos, Mirna. Nada, eu que agradeço. O Horizonte Notícia termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.